vocês? Então hoje vamos falar sobre interdiscursividade entre música, poema e narrativa. O nome é compridinho aí, mas é bem interessante. Um assunto, né, de produção textual. A gente vai ver também a intertextualidade, porque tem muita gente que confunde, né, os dois assuntos por serem praticamente não, mas eles são muito parecidos. Então tem realmente essa confusão aí entre a interdiscursividade e a intertextualidade, ok? O assunto está na apostila na página 81. Então vamos lá. Então, para a gente entender bem o assunto, vamos começar, né, com toda a estrutura textual, enunciado, objetivo linguístico, objetivo comunicativo e tudo mais. Então, vamos começar falando aí sobre o enunciado, tá? O enunciado é tudo aquilo que o locutor enuncia, isto é, tudo que ele diz ao locutário numa situação concreta de intenção, de interação pela linguagem, melhor dizendo. Então, por exemplo, estou aqui conversando, estou aqui explicando um assunto para vocês. Então, eu estou estabelecendo aqui, né, uma relação de linguagem. Então, eu estou emitindo um enunciado, eu estou falando, tudo que eu falo aqui vai ser um enunciado, tá? E o texto verbal? Então, o enunciado, na verdade, é a minha intenção comunicativa, ok? O texto verbal é a unidade linguística concreta, né, que é percebida aí ou pela audição ou pela visão através da escrita. Então, tem unidade de sentido, intencionalidade e intencionalidade comunicativa, tá? Então, por exemplo, eu estou me comunicando por meio de enunciados, mas, ao mesmo tempo, eu transformo esse enunciado em algo concreto por meio de um texto. Nesse caso aqui, um texto verbal que vocês estão me ouvindo, né? Ou seja, eu estou construindo o meu texto por meio da fala, mas poderia também ser por meio da escrita. Então, vocês observem que os elementos, né, eles se completam, eles se fundem. Parece algo distinto, mas o enunciado é diferente do texto, ou é a mesma coisa do texto. Na verdade, um vai completando o outro para que o processo comunicativo aconteça, né? Então, aqui, ó, um texto, ele é sempre verbal? Não, ele não é sempre verbal. Então, um texto ele pode ser formado apenas pela linguagem verbal, apenas pela linguagem visual e também pela comunicação de mais de uma linguagem, né? No caso, a verbal e a visual, ou a verbal e a musical, ou a verbal, visual e musical. Então, quer dizer, o que eu vou utilizar para construir o meu texto vai depender da intenção comunicativa que eu tenho, tá? Então, quando eu falo em texto verbal, é quando eu uso as palavras, independente de escrita ou da oralidade. Usei palavras, eu estou utilizando um texto verbal. Então, por exemplo, no caso de um sinal de trânsito, ali eu tenho um texto visual, não é isso? Ou seja, através de uma imagem eu consigo passar uma mensagem. E aí a gente tem as várias outras possibilidades, né? Por exemplo, verbal e musical, que é o caso de uma música. Verbal, visual e musical, que é o caso, por exemplo, de um teatro. Quando você assiste a uma peça de teatro, você tem ali verbal, texto verbal, né? Você tem o texto visual, que você tem os personagens ali, e muitas vezes você tem o musical, né? Que é... Opa, deixa eu acender a luz aqui. O musical, porque é aquele fundo musical que geralmente as peças teatrais pedem. Então, vocês observem, né, como é possível a gente viajar nesse campo aí, nesse mundo textual. Vamos lá. E o discurso? Então, é atividade comunicativa capaz de gerar sentido desenvolvida entre interlocutores. Além do enunciado verbal, engloba também elementos extraverbais, isto é, elementos que estão na situação de produção e que também participam da construção de sentido do texto. Então, o discurso envolve não só a fala ou o texto escrito, mas tudo que envolve esse processo de interação entre os interlocutores. Então, às vezes, uma expressão facial, um gesto, tudo isso vai estar ligado aí
ou melhor, vai estar ligado diretamente na construção desse discurso, ok? Então aqui, ó, discurso, elementos que estão na situação de produção, quem fala, com quem fala e com que finalidade. Então, um exemplo, né? A mãe quer chamar a atenção do filho. Então, ela tem uma intenção, ela tem uma finalidade. Então, ela vai usar um discurso próprio para isso. Próprio para atingir a finalidade que ela tem, que é de chamar a atenção. Então, normalmente, ela não vai só usar ali um texto verbal de uma forma suave, tranquila. Ela vai colocar uma entonação, né? Ela vai provavelmente gesticular. Tudo isso vai formar esse discurso com o objetivo, com a finalidade de chamar a atenção daquela criança, tá? Textualidade, coerência e coesão. Então, isso tudo tem a ver, é uma coisa só? São elementos distintos? Não, não é uma coisa só, mas também não são elementos distintos, né? Na verdade, foi o que eu falei para vocês. No final das contas, um elemento acaba completando o outro nesse processo comunicativo. Então, aqui, ó, as palavras abaixo, do jeito que estão organizadas, podem ser consideradas um texto. Então, vamos lá. Sempre estava que ela dormindo em sua casa, chegava assustada, alguém acordava. Tem alguma coerência? Tem algum sentido? Não, não tem. Então, aqui a gente não tem um texto. Embora a gente tenha aqui palavras dispostas aí, mas não passa coerência. Então, a gente não tem uma textualidade, tá? Então, você percebe que um texto não pode ser construído com frases soltas, desconexas, né? E que a alteração das sequências de suas partes pode alterar o sentido do texto. Então, foi o que aconteceu. Foi alterado ali, né, o sentido das frases, das palavras, para que ficasse claro isso para vocês. O sentido do texto precisa de uma ordem coerente das palavras para que o objetivo final, né, da mensagem seja alcançado. Então, para que um texto apresente unidade, quando a gente fala unidade de sentido, é justamente a mensagem, o significado que ele contém. Então, para que esse texto apresente essa unidade de sentido, ele precisa ser coerente, né? Ou seja, é necessário que tenha textualidade. Então, na verdade, o que é a textualidade? É a organização das palavras com o objetivo de passar uma mensagem, né? E que esse texto, de fato, tem essa unidade de sentido, que é justamente a mensagem da qual eu estou falando, tá? Então, textualidade é quando um texto apresenta conexões gramaticais e articulação de ideias, né? Em outras palavras, que apresente coesão e coerência textual, né? A coesão, lembrando, aqui, ó, né? São as conexões gramaticais existentes, lembra? Então, a gente vai usar aí as preposições, as conjunções, ou seja, aqueles conectivos, aqueles elementos de conexões entre palavras, orações, frases, parágrafos, enfim, partes maiores de um texto, não importa. O objetivo é a gente ligar aí as ideias para que no final esse texto tenha uma unidade de sentido, ou seja, tenha um significado, tá? E a coerência textual? É a construção lógica e semântica, né, de um texto. Lembra as palavrinhas que eu mostrei para vocês há pouco? Elas estavam desconexas, então não tinha coerência textual nenhuma, não passava uma informação coerente. Então a coerência textual está justamente, né, na lógica semântica, na lógica de sentido. Quando a gente fala semântica, estamos falando de sentido, né? Então, então a ideia da coerência textual é justamente esse texto ter uma unidade significativa, volto a repetir, ou seja, ter significado, ter sentido, tá bom, gente? Aí aqui tem uma pergunta para vocês, pode haver coerência sem coesão, ou seja, pode haver um texto que é coerente, mas que não tenha coesão, ou seja, não tem aqueles conectivos, aqueles elementos de ligação? Sim, pode sim, né? Então há textos que se organizam por justaposição ou por elipse, que é a gente colocar aí, ou melhor, a gente organizar o texto, tornando aí esses conectivos ocultos, tá? Então, mesmo assim, ainda assim, eles podem ser considerados textos por seus leitores, porque constituem uma unidade de sentido. E quando eu falo unidade de sentido, eu estou falando o quê?
Estou falando de significado. Então, mesmo sem conectivos, um texto ele pode ter sentido, ele pode ter significado. Olha um exemplo aqui, ó, sobressalto, né? Esse desenho abstrato mostra sombra no asfalto. Aqui eu não tenho conectivo, tá? O que eu tenho aqui eu tenho um título e eu tenho 2 versos. Ponto. Acabou. Só que aí a gente se remete à unidade significativa desse texto. Então aqui, ó, esse desenho abstrato. Ou seja, o que é esse desenho abstrato? É a sombra no asfalto. Acabou. Tem sentido, eu consigo interpretar, mas não necessariamente eu tenho aí conectivos fazendo a ligação entre essas ideias. Então pode haver coerência sem coesão, sim, mas em textos pequenos ou muito bem elaborados. A gente tem que ter cuidado, tá, gente? Vamos entrar agora na intertextualidade. O que é a intertextualidade? É a relação entre 2 textos, né? Caracterizada aí por um citar o outro. Ou seja, é a relação entre 2 textos onde um cita o outro. Pronto, para que vocês possam entender bem. E essa intertextualidade pode acontecer tanto no texto verbal como no texto não verbal, ou seja, né, na pintura, no teatro, que temos essa parte aí visual, né? Então aqui, ó, bem legal essa intertextualidade é entre o quadro da Mona Lisa, que foi aí, ó, reproduzido, né, pela obra da Turma da Mônica. Então aqui a gente tem uma intertextualidade, ou seja, aqui, ó, Maurício de Souza, né, gente, que é o autor da Mônica, ele reproduz a Mona Lisa. Isso é uma intertextualidade, ou seja, é um texto reproduzido por outro, foi citado por outro, tá? Aqui a gente tem outras possibilidades, ó, né? Tem ela maior aqui, a gente tem, ó, o Superman representado aqui, ó, pelo Bonner, tá vendo? Isso é uma intertextualidade visual. Aqui a gente tem, ó, Horta de Elite, fazendo uma citação à tropa de elite. Então aqui a gente tem uma intertextualidade. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Intertextualidade é quando um texto, né, cita, retoma outro com um objetivo, uma finalidade, tá? Sempre vai existir essa finalidade comunicativa, ok? E a interdiscursividade, tá? Agora a gente vai ver aí a diferença entre um e outro, tá? Então, vou começar pelo exemplo, ok? Temos aqui, ó, meus 8 anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aqui é um trecho do poema de Casimiro de Abreu. Agora a gente tem o mesmo texto não, mas a gente tem uma citação desse texto de Casimiro de Abreu sobre uma outra perspectiva. Então, o mesmo título, né, meus 8 anos, mas olha agora o contexto. Olha a unidade informativa que nós temos nesse texto. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Agora é Oswald de Andrade que escreve, né, esse texto. Você observa que existe uma intertextualidade? Sim, tem. Mas por que a gente aqui não tem só uma intertextualidade e sim uma interdiscursividade? Ou seja, existe uma relação entre o diálogo, entre o discurso dos dois. Então aqui, ó, compare os poemas, né, dos slides anteriores. Observe que Oswald de Andrade, em seu poema, não apenas cita o de Casimiro de Abreu, ele também faz uma crítica, né? Ou seja, lá no Casimiro de Abreu ele mostra uma infância maravilhosa, embaixo de uma árvore, e o Casimiro de Abreu não, ele faz uma crítica, ele vê a infância de uma forma diferente, né? Ou seja, ele representa aí a infância que foi passada em um quintal, de uma rua, então ele faz aí uma alusão,
né? Ou seja, uma citação do poema de Casimiro de Abreu, mas ele faz também uma crítica, porque ele vê a infância sobre outro ponto de vista. Então aqui a gente tem uma intenção discursiva, né? Enquanto Casimiro de Abreu ele usa um discurso para representar a infância sobre o ponto de vista dele, Oswald de Andrade usa um outro discurso, né, para falar sobre a mesma infância, mas sobre um outro ponto de vista, ok? Então aqui, ó, nesse tipo de relação entre texto, há muito mais do que simples intertextualidade. Há uma relação mais abrangente. Temos dois discursos poéticos diferentes, duas formas de ver a infância, tá? Então, gente, para não confundir, intertextualidade é simplesmente a citação, né, de um outro texto. Já a interdiscursividade, nós vamos ter dois discursos muito parecidos, mas com propostas, ou seja, com objetivos diferentes em relação à comunicação com o seu interlocutor. Parece complicado, mas não é, tá? Vocês entenderem bem. Intertextualidade, um texto, retomo o outro, cito o outro, ponto. Exclusivamente. É como se fosse uma reprodução do outro, né? Já a interdiscursividade, não. Eu vou ter dois discursos distintos aí, diferentes, porém, buscando aí uma relação entre pontos de vista sobre um mesmo tema, sobre um mesmo assunto, sobre uma mesma imagem e por aí vai, tá? Então, interdiscursividade é a relação do discurso utilizado, ou seja, que discurso eu utilizo, com que finalidade, para falar sobre algo que já está aí, né? Ou seja, eu quero fazer de repente uma crítica, eu quero chamar atenção para algo que já está aí, mas eu uso um discurso diferente. Então vai ter intertextualidade? Vai, mas vai ter também a interdiscursividade, porque eu vou usar o meu próprio discurso para falar sobre algo que já exista. Ok, gente? E aí, na interdiscursividade, os elementos aí que mais se evidenciam é quem faz, né? Porque, vamos lá, o Casimiro de Abreu fez de uma forma e o Oswald fez de outra. Então, quem faz vai interferir, né, nesse discurso. Para quem faz, então, o meu objetivo, eu vou utilizar um discurso específico de acordo com o meu interlocutor. Um exemplo do que eu estou falando. Eu quero falar sobre a morte em uma palestra, né? Enfim, de forma geral. Eu vou usar um discurso. Mas eu quero falar sobre a morte para uma criança de 4, 5 anos. Eu vou usar o mesmo discurso? Não. Então, assim, para quem o meu discurso é muito importante, porque ele vai interferir muito no discurso que eu vou escolher, tá? Em que momento, né, eu vou estar utilizando esse discurso, o momento, né, o contexto vai interferir e a finalidade, o meu objetivo, com que finalidade eu vou escolher esse discurso, né? Então isso ficou claro aí para vocês no exemplo que eu trouxe em relação ao poema sobre 8 anos. Então, o primeiro ele tinha uma finalidade de mostrar uma infância feliz, maravilhosa, que era o ponto de vista dele. Já o Oswald traz um outro discurso, né, com o objetivo de mostrar que uma infância não é tão feliz assim. Então, existiu aí uma interdiscursividade, quase que não sai, né? Ou seja, uma relação entre dois textos. Então, a gente tem a intertextualidade também, mas a interdiscursividade por isso, porque foram discursos diferentes, né, distintos aí, com objetivos distintos, com finalidades distintas, mas fazendo a relação entre dois textos existentes aí na literatura, tá ok? É isso aí, pessoal, tá? Agora vamos praticar, vamos exercitar, não é difícil, né? É muita interpretação, a gente está precisando de atividades interpretativas. Então vamos lá, vamos às atividades. Já sabem, qualquer coisa, mandem mensagem lá no particular.